Daí, pessoal, mais uma resolução. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento quando sua temperatura interna atinge um valor máximo TM. Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa um nível crítico TC, e desligando-o somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou esse sistema, ligando-o ou desligando? Então, resumindo, alguns aparelhos eletrônicos eles são sensíveis ao aumento de temperatura, podendo aí ter uma perda ou que esses aparelhos venham a queimar. Bom, então, para evitar isso, existe um sistema de resfriamento para esses componentes, de forma que quando o componente atinge uma certa temperatura, chamada de temperatura crítica, quando chega a essa temperatura crítica, é acionado o resfriamento. E esse resfriamento fica funcionando até que a temperatura caia para um valor chamado de TM, um valor inferior a TM. Então ele liga acima do TC e desliga abaixo do TM. Então isso que eu vou marcar para ti aqui no corpo do texto. Quando é que o componente ele vai funcionar? Quando é que o resfriamento vai funcionar? Primeiro que a temperatura atinge um valor máximo TM. Ok, isso aqui é a temperatura máxima, tranquilo. Mas o resfriamento ele é ligado, então olha aqui, ó, acionam, tá de cor aqui, ó, é acionado um sistema de resfriamento ligando quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o que? TC, temperatura crítica. Então no TC aqui, ó, existe a ligação do resfriamento. E aí esse resfriamento persiste funcionando até que a temperatura caia para valores inferiores a TM. Então aqui no TM é feito que eu vou assim, desliga o resfriamento. Então eu vou pensar assim, ó, durante as 6 horas. O componente iniciou aqui, ó, com essa temperatura abaixo do crítico. Ele foi pelo uso esquentando. Quando chega aqui, ó, o que acontece? Temperatura crítica. Então aqui eu tenho, vou pôr aqui eu tenho uma ligação, botar L de ligar, ó. Aqui o componente ligou o resfriamento. Aí a temperatura ainda continua se elevando, né? Porque o resfriamento é ligado, mas ainda não baixa a temperatura de forma instantânea. Então a temperatura estava subindo, ligou-se aqui na linha da temperatura crítica o resfriamento, ele continua aquecendo, chega até um ponto, uma temperatura mais elevada, e aí começa a decair, ó. Então a temperatura vai decaindo, mas aqui o resfriamento ainda está funcionando. Quando é que o resfriamento para? Quando chega nesse ponto aqui, ó, no TM. TM desliga. Então aqui desliga a temperatura o resfriamento. A temperatura segue baixando, né? Segue caindo, ela vai resfriando a peça ainda, mas como o resfriamento foi desligado, quando chega aqui, ela volta a aquecer. Bom, volta a aquecer, passa da temperatura TM, sobe, aí quando chegar aqui novamente, ó, o que acontece? Mais uma vez o resfriamento é ligado. A peça continua aquecendo ainda, para de aquecer em função do resfriamento, temperatura vai decaindo, quando chega aqui na linha da temperatura TM, desliga o resfriamento, a temperatura continua ainda decaindo, volta a subir, quando chega aqui, novamente o resfriamento é ligado.
Então eu tenho aí 3 momentos de ligação do sistema e tenho 2 momentos que o sistema de resfriamento é desligado. Como ele quer quantas vezes o sensor da temperatura acionou o sistema, tanto ligando quanto desligando, eu tenho 3 casos de ligação mais 2 de desligamento, 5 casos, a alternativa é D. Ok? Questão bem bonitinha, bem bacana, né? Questão simples. Espero que essa resolução contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.